Fala rapaziada, quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal GOAT Sports. E hoje, rapaziada, trazendo pra vocês mais um GOAT na história. E, mais uma vez, traremos um grande campeão. Exatamente, o último campeão antes de Michael Schumacher pela Ferrari, Jory Scheckter. Pois é, mas antes da gente começar a falar um pouco da história dele, vou pedir pra você deixar o seu like, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. Também nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, no Twitter e no TikTok e lá na roxinha, @canal GOAT Sports, beleza? Então, agora sem mais delongas, vamos falar aí da história do Jory Scheckter. Jory David Scheckter nasceu no dia 29 de janeiro de 1950, lá na África do Sul. Pois é, ele é o único campeão africano da história da Fórmula 1. E começou a sua carreira em 1970, lá na África do Sul mesmo. Contudo, ele logo se mudou ali para a Inglaterra para competir pela Fórmula Ford. E seu início de carreira na Fórmula 1 foi meteórico. Em 1972, ele estreou ali na Fórmula 1, logo pela McLaren, no autódromo de Watkins Glen. E ele fez uma corrida que até então estava perfeita, né? Um terceiro lugar ali, para quem estava começando, era muito bom. Contudo, ele rodou e foi parar em nono. Mas esse desempenho aí não foi esquecido não, e a sua carreira ali começava a dar os primeiros passos de forma muito promissora, né? Muito promissora. Em 1973, Jory Scheckter continuou a sua corrida para que ele entrasse de vez na Fórmula 1. Ele ainda não era piloto principal de nenhuma escuderia, então foi disputar o campeonato de Fórmula 5000 e foi campeão. Mas, neste mesmo ano, ele era o terceiro piloto da McLaren e ele conseguiu disputar 5 corridas. E existem dois fatos aí que são um pouco marcantes nesse ano. Na terceira corrida que ele estava disputando na Fórmula 1, ele estava ali com o Emerson Fittipaldi disputando a vitória. Porém, eles se chocaram e ambos saíram. Na corrida seguinte, na Inglaterra, ele foi responsável por uma quizumbada lá que tirou 11 pessoas da corrida. Então, esses fatos marcaram aí a carreira em 1973. E isso tudo foi chamando a atenção no ano 72, 73 e em 74 ele foi confirmado como piloto principal da Tyrrell. E aí ele fez um bom ano. Ele conseguiu ali 2 vitórias na Suécia e na Inglaterra, além de conseguir outros segundos lugares, terceiros. Mas o que chamou a atenção também foi que ele conseguiu uma sequência de 8 corridas consecutivas pontuando. Isso foi uma das maiores sequências na época. E depois disso tudo, ele terminou em terceiro lugar no Mundial de Fórmula 1. O ano de 1975 não foi assim tão bom para o Scheckter. Ele até conquistou uma vitória, conseguiu um segundo lugar e um terceiro, mas não foram suficientes para elevar a posição dele ali no Campeonato Mundial de Pilotos. E ele ficou em sétimo apenas, com 20 pontos marcados. Em 1976, a Tyrrell trouxe aquela bizarrice daquele carro de 6 rodas, né? E deu na mão do Scheckter a responsabilidade de conquistar bons resultados, né? E ele não fez feio, né? Para um carro que tinha 6 rodas, né? Não fez feio. Ele conseguiu uma vitória no GP da Suécia, conseguiu outros bons resultados e terminou em terceiro no Campeonato Mundial de Pilotos. Ou seja, teve uma elevação ali de desempenho muito grande em relação ao ano anterior, que tinha sido muito ruim. 1977 marca uma mudança importante na carreira de Jory Scheckter. Ele sai da Tyrrell e vai para a equipe Walter Wolf. E logo de cara, no GP da Argentina, ele conquista a primeira vitória no ano. Ele ainda consegue mais 2 vitórias no GP de Mônaco e GP do Canadá, além de outros bons resultados, o que lhe credenciaram para o vice-campeonato, ficando ali com 55 pontos no total. E, infelizmente, no ano de 1978, o desempenho não conseguiu ser igual ao do ano anterior e ele teve muitos abandonos. Por exemplo, das 16 corridas disputadas neste ano, 7 ele abandonou. Ele ainda conseguiu ali 2 segundos lugares, 2 terceiros lugares, mas não foi suficiente, ele ficou em 7º lugar com 24 pontos e decide então sair da equipe. Então, em 1979, o Jory faz mais uma mudança que foi muito boa na sua carreira e assinou com ninguém mais, ninguém menos que Scuderia Ferrari. E lá ele teria como companheiro de equipe Gilles Villeneuve, que tem vídeo aqui no canal e era um piloto talentosíssimo. Logo, muita gente achava que ele não se daria bem ali na escuderia italiana e tudo mais, mas ele calou a boca de muita gente, foi peça crucial na conquista do Mundial de Construtores e de bandeja ali, ó, como um trocozinho,
ele acabou levando o campeonato mundial de pilotos. Foi o primeiro colocado com 51 pontos, fazendo assim seu primeiro título na carreira inteira. Então o Jorge foi surpreendente, cara. Exatamente, foi o último título antes da morte de Enzo Ferrari, então ficou mais importante ainda. Presente, né, cara? Então, tá aí. Ele foi campeão quando todo mundo achava que ele não conseguiria. E na primeira temporada, vindo de uma temporada ruim. Nessa temporada, ele conquistou 3 vitórias e ficou 3 vezes no segundo lugar. Em 1980, o desempenho da Ferrari muda da água para o vinho e ele teve diversos problemas durante a temporada. E um desses problemas, o mais extremo, foi não conseguir se classificar para uma corrida. Então, o Jorge Scheckter decide se aposentar ali naquela temporada. Ele conquistou apenas 2 pontos e ficou em 19º no Mundial de Pilotos. Foi uma queda muito brusca que pesou bastante na hora dele tomar a decisão de parar de correr. Exatamente. E agora eu vou falar para vocês os dados da carreira do piloto sul-africano. Ele disputou as temporadas de 1972 a 1980, foram 4 equipes, McLaren, Tyrrell, Wolff e Ferrari, 113 GPs disputados, um título em 1979, 10 vitórias, 33 pódios, 246 pontos, 3 pole positions e 5 voltas mais rápidas. O primeiro GP foi nos Estados Unidos, em Watkins Glen, a primeira vitória no GP da Suécia de 1974, a última no GP da Itália de 1979 e o último GP da carreira foi o GP do leste dos Estados Unidos em 1980. Então, rapaziada, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever e compartilhar. Também segue a gente lá nas nossas redes sociais, vocês podem fazer sugestões lá pelo nosso Instagram, pelo nosso Twitter e TikTok, que estão aqui na descrição, e também lá na roxinha, @canal Gold Sports, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, galera, um abraço!